Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Muito bom poder estar contigo aqui nessa manhã. Gratidão por essa equipe de louvor linda. Esses meninos cantam muito, né? Falei com o Lincoln que eu estava lá no gabinete lá, quando eu ouvi ele fazendo os primeiros acordes do teclado, eu falei, opa, o negócio está diferente hoje aí. Sou muito grato a Deus pela vida do Lincoln, cada um deles, né? Mas quando a gente começa a ver os nossos filhos que estão crescendo, desenvolvendo e seguindo na direção do propósito que eles têm para a vida deles, na adoração, no altar, servindo a Deus, isso é maravilhoso. Queridos, quando nós cantamos essa canção, ela tem tudo a ver com um processo de entrega, de rendição. Ela tem tudo a ver com a realidade cotidiana da vida de um cristão. Na manhã desse dia, eu quero que você se permita, eu não me canso de falar essa mesma palavra sempre. Por quê? Nos domingos pela manhã, todas as vezes em que eu me volto para Deus, é na intenção de buscar uma palavra pastoral. Uma palavra de instrução para nós que estamos em comunhão com o corpo. Para nós que estamos vivendo essa jornada, essa trajetória para o céu. É importante você e eu, nós entendermos, e aí só para a gente calibrar. Quando nós estamos um domingo pela manhã, e nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, onde vamos nos multiplicar em classe, e temos a oportunidade de trazer essa palavra para a igreja, entenda, o sermão tem um propósito de nos fazer pensar, refletir sobre algumas questões da nossa vida cotidiana. Ah, pastor, mas o sermão de quinta, o sermão de domingo à noite não é a mesma coisa? Também. Tendo em vista que o sermão fora dessa plataforma com esse propósito, ele além disso, ele tem um cunho mais evangelístico. Quando nós estamos no culto de celebração, logo mais à noite, nós buscamos de Deus uma direção, claro, quando estamos expostos à palavra de Deus, ela não volta vazia, queridos. E é incrível como que Deus, no mesmo ambiente, podemos ter milhares de pessoas. Quando a palavra for ministrada, ela vai cumprir o seu propósito na vida dos ouvintes. Entretanto, quando estamos num culto de celebração à noite, nós temos um propósito de trazer para esse ambiente de adoração, para esse ambiente de fé, para esse ambiente congregacional, uma explanação do Evangelho no intuito de fazer com que aquelas pessoas que nós amamos, que nós convidamos para estar aqui, elas possam refletir sobre o que Deus tem para a vida delas também. Então nós estamos em uma noite de celebração, transmitindo uma mensagem com um cunho evangelístico. E você e eu, nós precisamos ter essa conexão. Não quer dizer que pelo fato da mensagem ter um cunho evangelístico, que ela não vai tratar de algumas áreas da sua, da minha, da nossa vida, porque nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Aquele que começou a boa obra na minha, na sua, na nossa vida, ele vai aperfeiçoar. Entretanto, quando nós estamos aqui num domingo pela manhã, com uma palavra pastoral, eu queria que você tivesse essa consciência. O que Deus vai falar para mim hoje, como ovelha? O que Deus vai ministrar à minha vida na manhã desse dia, como um discípulo? É importante você saber em qual posição você se encontra quando você está exposto à palavra de Deus. Entenda isso. Eu estou sentado em qual posição? Estou sentado na posição de um homem sem a graça, uma mulher sem a misericórdia, um perdido? Ou eu estou sentado na condição de um filho? Eu estou sentado na condição de um servo? Eu estou sentado na condição de parte do corpo. Eu estou sentado na condição daquele que já conhece a verdade e que está caminhando para um propósito da eternidade. Porque quando nós entendemos isso, a gente começa a ter uma ótica mais específica sobre o que esta palavra está falando ao meu coração e o que eu devo fazer com base nisso, para que a igreja, através da minha transformação, seja saudável. Entende a profundidade disso? O que eu preciso fazer e colocar em prática para que a igreja, através da transformação que vai acontecer em mim, possa avançar
saudável e não adoecida. Olhando para essa verdade, eu quero trazer uma temática que é fundamental: o processo da transformação. A transformação, ela é um processo. Às vezes nós não entendemos e ela começa com escolhas. Imagina que quando você decide transformar algo, porque nós estamos falando quando a gente fala de processo de transformação, nós estamos dizendo, isso não vai ser mais desse jeito. Entende? Da forma em que isso está, a maneira em que isso se encontra, eu percebo que é possível fazer uma transformação, mudar isso. E aí você começa agora, com essa escolha, é por isso que a gente tem que ter essa consciência. Essa transformação convém? Entenda uma coisa, Satanás, ele vem tentando distorcer, ele procura atingir a obra de Deus, a obra da criação. Deus nos fez de uma maneira tão maravilhosa. E queridos, não estou falando para você de única e exclusivamente um aspecto de fisionomia. Às vezes nós temos, o nosso coração é tão, cheio de maldade, que a gente consegue olhar para um ser humano que foi feito por Deus, e aí nós temos o estereótipo padrão, que é implantado pela sociedade, e aí o que está fora daquilo, a gente fala assim, rapaz, que sujeito feio. Por quê? Porque está fora de um padrão humanamente exigido pela sociedade. Mas deixa eu te dizer algo, a sua mãe não estava errada quando falava que você era lindo. Tudo bem que eu sei que a gente fala que palavra de mãe não vale. Vale. A sua mãe quando falava, meu filho, você é lindo, e você sai de casa, você chega lá fora, o que é que os outros falam? Vai ser feio assim lá longe, viu? Mas você é lindo. Sua mãe nunca errou sobre isso. E às vezes nós nos perdemos porque estamos ouvindo as vozes equivocadas de pessoas que não conseguem enxergar além da aparência, mas o valor da humanidade. E se nós dermos ouvido a essas vozes, nós vamos nos perder dentro de um processo. Você e eu, nós fomos criados por Deus, com um propósito. Quando eu recebi uma mensagem há alguns dias da Denise, eu falo que a Denise, quando manda mensagem para mim, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Senta que lá vem a história, pega a Bíblia e vai estudar, você tem que estudar teologia. E aí ela me mandou uma pergunta simples. Pastor, eu queria saber o seguinte, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos a imagem e a semelhança do Espírito Santo também? Eu olhei e falei, minha filha, que pergunta profunda. O que nós precisamos entender é conhecermos a essência do nosso Criador. Quando Deus vai nos criar, Ele vai dizer o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Existe um diálogo, existe uma conversa, a Trindade presente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando nós vamos estudar, de uma forma bem simples, saindo do campo da fé e indo para o campo da ciência, nós vamos ver a defesa da dicotomia e da tricotomia. Nós vamos observar a assinatura de Deus de uma forma tríplice em muitas coisas. Você vai perceber isso. E de igual maneira nós somos o quê? Nós somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos num corpo. Logo, quando Deus nos fez e Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, ruá, o Espírito, então nós temos a semelhança espiritual. Isso não quer dizer, só para você ter entendimento, não estamos falando de aparência física, mas dos atributos. Nós temos os atributos do nosso Deus. Nós podemos tomar decisões, pensar, discernir entre o certo e o errado. E por que eu estou falando sobre isso? Essa pergunta é profunda, porque quando nós vamos falar do processo de transformação, Deus Ele usa a natureza para nos dar exemplos tão maravilhosos. Pensa comigo, por que motivo Deus ia criar antes da borboleta a lagarta? Por que não criar logo a borboleta?
de criar lagarta e falar, você vai ser lagarta. Gente, se dependesse de muitos de nós aqui, uma lagarta perto dessas pessoas, seguramente não viraria borboleta. Porque alguém ia dar um jeito de tentar matar. Mas pensa comigo. Por que Deus fez um ser que a primeiro momento é repugnante, gera asco, nojo, aversão de algumas pessoas, mas depois de passar pelo processo da transformação, se torna algo lindo, único, ímpar? Por quê? Por que o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas infinitas misericórdias, ou pela infinita compaixão de Deus, para que vocês possam apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é por meio desse culto racional que nós vamos cumprir o nosso papel. Por que ele vai dizer assim, e olha, não vos amoldem, não vos conformeis com o padrão, com o estereótipo, com o modelo, com a estrutura que o mundo está apresentando para vocês, com o que vocês estão acostumados comumente a viver no cotidiano. Sabe por quê? Porque nem vocês passaram pelo processo da transformação. Se você se conformar com isso, você vai ser menos do que Deus lhe propôs. Gente, preste atenção. Eu costumo usar esse argumento e, para mim, ele é marcante. Eu já usei esse argumento com meu filho. Falei, filho, presta atenção no que o papai vai te dizer. Teve uma fase que ele queria ser jogador de futebol. Ah, quer ser jogador de futebol, tal. E qual jogador? Isso aí estimula, né? Ali, tal jogador. E se eu te dissesse que você está limitando o seu potencial? Porque se Deus lhe criou para ser um jogador de futebol, você não precisa ser o jogador fulano. Porque ser 100%, se transformar 100% de um Ronaldinho Gaúcho, 100% de um Ronaldo Fenômeno, 100% de um Zico, 100% de um Romário, 100% de um Pelé, eu não sei o que passa na sua cabeça. Se transformar 100% daquela pessoa, é abrir mão de 100% da sua natureza, do que Deus te criou para ser. Então nós não devemos querer ser o que os outros querem, porque ser 100% do outro é nós renunciarmos à totalidade do que Deus nos criou. E você sendo hoje 20% do que Deus te planejou, mas andando nessa direção, você está vivendo o seu propósito. Então às vezes nós não entendemos isso. Está ali a lagarta feia, asquerosa, mas ela vai se transformar. Você e eu, nós estamos aqui. Alguns de nós já estão no processo mais avançado, outros eu sei, é bem verdade. Quando você olha, você fala, gente, está demorando, viu? É verdade. Mas o que realmente é transformação? E é importante nós pensarmos sobre isso. Olha só, quando vamos falar dessa realidade bíblica, parece que nós estamos querendo evocar algo que está dentro. É como se eu tentasse chamar para fora. É como se eu dissesse assim, sai nova natureza, vem nova criatura. A sensação que tem, que é uma questão de evocação, não é nada de evocação. É questão de você entender o propósito. Aqui dentro existe um ser com um propósito. E para que esse ser cumpra o seu propósito, esse ser precisa se render ao seu Criador e ao processo estabelecido por esse Criador para que ele possa ser transformado, modificado. E isso vai acontecer gradualmente. Só que na grande maioria das vezes, queridos, escuta o que eu estou te dizendo, as igrejas estão repletas de pessoas que já acham que alcançaram, que já chegaram lá. O apóstolo Paulo, com muita destreza e humildade, fala, não que eu já tenha alcançado, longe de mim. Mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. A gente costuma usar isso como um pensamento negativo. Vou me esquecer dos problemas, dos traumas, das frustrações, das aflições. Não, ele está dizendo assim, o que eu me tornei até hoje é pouco. Eu quero deixar para trás isso, porque ainda tem algo melhor para o futuro.
Eu vou avançar nessa direção. Aí talvez você não observa no curso da sua vida, você que era fervoroso, você que estava ativo, hoje você já não está mais ativo. Hoje os seus negócios estão dando bem, a sua família está certa, seu emprego está certo, sua vida está comum, sua vida está organizada, e você parou no processo da transformação. Quando você para no processo da transformação, você não evolui. E você se conforma. Você se moldou ao padrão que está espalhado pelo mundo. Às vezes nós pensamos, e a gente quer trazer esse texto, e a questão de semântica. Não vos moldeis, não vos amoldeis, ou não vos conformeis com este mundo. E aí a gente pega essa palavra mundo, e nós pensamos o seguinte: mundo é o que está lá fora. Então aqui dentro da igreja eu posso me amoldar a esse padrão. Escuta, tem gente dentro da igreja que não é modelo para você. Tem gente dentro da igreja que não é referência para você. Tem gente dentro da igreja que está estagnado, que rasteja até hoje e que promove nojo, asco, sabe, repulsa. É um ser repugnante, por quê? Porque está cheio de si, não se permite ser transformado. E é por isso que a palavra vai dizer assim, para nós não nos amoldarmos ao quê? Não nos conformarmos com este século. Com o que está acontecendo no tempo, porque século, nós estamos falando de uma geração onde talvez eu e você vamos cumprir. Então, desde que você nasce até os 100 anos, não viva conformável com esse ciclo. É pouco demais. Para quem quer viver uma eternidade, se prender, se deter apenas uma vida de 100 anos, miserável, pequena, curta e passageira, é se render às coisas contrárias. Então, não se renda aos padrões desse século, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Essa palavra é para mudar a sua mente, é para virar uma chave, é para você entender, você é mais do que uma lagarta, mas você ainda é lagarta, vai se transformar, e você tem que avançar para lá. Já tem gente entre nós, queridos, se sentindo uma verdadeira borboleta. Não leva para o outro lado não, tá, irmãos? Tá bom, uma águia, um dragão, porque tem uns camaradas aí que vão entender errado. Mas enfim, tem gente pensando que passou pelo processo da metamorfose. E aí eu quero mostrar para você, eu fiz um trocadilho, brinquei, mas presta atenção. Olha como que nossa humanidade nos impossibilita de viver o melhor de Deus. Querido, qual o problema de ser uma borboleta? Se você entender a metáfora, é muito melhor desconstruirmos essa mentalidade pecaminosa, doentia, simplesmente humana que nós temos, e nos render ao poder da palavra de Deus, que vai pegar tudo isso e vai transformar em uma mente renovada, segundo a mente de Cristo. Qual o problema de ser uma borboleta? Continue sendo um ogro então, continue sendo uma lagarta, continue sendo asqueroso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Deus não vai transformar você naquilo que você quer. Quem transforma você naquilo que você quer é você mesmo. Entende isso? Deus não nos criou e falou assim: eu vou te transformar no que você quer. Não, quem nos transforma no que nós somos, somos nós mesmos. O que Deus quer nos transformar, escuta, não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos, até que nós descobrimos através da palavra e nos rendemos a ela e falamos: Senhor, faça essa grande obra na minha vida, que eu seja tudo aquilo que o Senhor planejou para mim, que eu tire os meus olhos do que o outro é, do que o outro faz, e que eu possa me render totalmente ao Senhor. Esse é o propósito da igreja. Esse é o seu propósito. Você está aqui para se unir a mim, se unir a um outro irmão, a outra pessoa, e juntos nós conseguirmos viver o melhor de Deus para nós. Queridos, nós pegamos esse texto e nós ficamos pensando só no Romanos 12, 1 e 2, experimentar a vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. A gente fica aqui, a gente faz uma festa por isso. Avança Romanos 12. O que nós vamos perceber aqui? De forma bem simplória, né? Mas eu quero compartilhar com você. No capítulo 12, versículo 1, ele está falando de rendição. Romanos 12 nos descreve o processo da transformação. É por isso que a transformação é um processo. E nesse processo nós nos rendemos a quem? A Deus. Nós chegamos diante dele, quando fala assim, oferecendo a ele o seu culto racional, é você entender o seguinte: existe um ser poderoso. E este ser poderoso, eu preciso
me render a Ele, porque se Ele quiser, Ele vai me extinguir. Então eu vou me render a Ele. Eu conheço o poder de Deus. Então render é além de tudo que você imagina. O apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo-vos pelas infinitas compaixão, pela misericórdia de Deus. Ou seja, pode vir tranquilo na presença de Deus, que Ele não vai te dar o que você merece. Então vem rendido e fala, Senhor, eu já estou me rendendo, porque eu sei que eu mereço. É terrível. Ele fala, pode vir. Então o primeiro processo para que a transformação aconteça é a rendição. O segundo processo, nós vamos encontrar no versículo 2 do capítulo 12. Buscar uma mente renovada. O que você tem escutado? O que você tem lido? O que você tem visto? Com quem você tem andado? O seu modelo mental, por que você pensa dessa forma? Observa o seu avanço. É por isso que eu disse aqui, queridos, e olha, com muito respeito, tem gente dentro da igreja que não é modelo para você. Pastor, misericórdia, sim. Está no hall de membro? Tá. Participa das coisas da igreja? Participa. E por que o senhor não bota para fora? Porque o Senhor Jesus diz assim, deixa o joio crescer junto com o trigo. Quem vai arrancar, quem vai colher sou eu. Então, eu estou tranquilo, mas eu estou dando o caminho. Meu papel é não ser omisso. E quando essas coisas vêm à tona na minha presença, eu estou aqui, entenda, antes de tudo, só para você entender, nós pastores somos chamados por Deus, e essa é a nossa missão, você como líder, você como pai, você como sacerdote na sua casa, nós somos chamados por Deus para pregar a verdade, para ensinar a verdade essa que nós vivemos nela. Então entenda, a instrução é um processo, a exortação é outro. Então, quando nos é revelado, ou quando vem à tona, um problema de debilidade de caráter, é necessário que isso aconteça, para que os filhos das trevas sejam manifestos, mas que também os filhos da luz sejam manifestos. Nessa hora a gente entra tratando. Porque nós não vamos ficar fazendo assim, o irmão tem adultério, o irmão está vivendo uma vida aí, está brigado com o outro, está de mal, e vamos fazer de conta que nada está acontecendo. Não, está acontecendo. E a gente precisa tratar isso. Então não pense você que eu estou dizendo que isso é problema seu, não, isso é problema nosso. Porque se você adoece o corpo inteiro. Você é membro do corpo. Então você que está bem próximo, quando você começar a perceber uma célula doente do seu lado, te machucando, te ferindo, gera incômodo, você tem que aglutinar força para você conseguir expelir o mal. O mal tem que sair. E eu não estou falando que é a pessoa que tem que sair, é o mal que está nela. Porque você pode dar um antídoto nela, você pode curá-la, antes que ela adoeça você e toda a igreja. Então o segundo passo é ter uma mente renovada. Eu e você temos que ter a nossa mente renovada. Não vamos nos amoldar ao padrão desse mundo. Não vamos nos amoldar ao padrão desse século. Terceiro, servir a missão. Meu Deus do céu. Servir que missão? A missão do reino de Deus. Só para você entender, essa parte de servir a missão começa no versículo 3 e vai até o 8. Acompanha comigo. Pois pela graça que me foi dado, diga a cada um de vocês, que não considere-se mais elevado do que deveria. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que na boa, soberba purinha. Você tem que está em outro nível. Se acha o sujeito ou a sujeita. Doente, egocêntrico, dominador, geralmente manipulador, avarento. Escuta isso, sem domínio próprio, sem afeição moral. Porque a Bíblia fala que nós não nos devemos nos considerar mais elevados do que deveríamos ser. E olha aqui, em vez disso, pense com sensatez. Pois Deus distribuiu uma medida de fé para cada um. Ei, você tem a sua fé, eu tenho a minha, o outro tem a dele. Deixa eu explicar, é suficiente. A medida que Deus nos deu é suficiente para o propósito. Esse é que é o problema. Um está exercendo um ministério pastoral. Deus deu uma fé para que essa pessoa entendesse e conseguisse, por meio dessa fé, se locomover nessa direção e ver esse processo de transformação. O outro, às vezes, fica falando, por que eu não sou pastor? Porque o dom que Deus te deu e a medida de fé que Ele te deu é suficiente para você cumprir outro propósito. E se você cumprir esse propósito, 100% desse propósito, a sua vida valeu a pena. Mas eu quero o lugar do pastor. Eu não quero estar no ministério do louvor, eu quero ser o líder. Eu quero ser o cara que faz a escala, que bota para fora quem ele quer e que aceita quem ele quer. Eu quero ser o líder. Entende?
essa célula não serve para mim, esse GPS aqui não, vou para outro, porque isso aqui não dá para mim não, estou em outro nível. Ah, você acha que o pastor acordou hoje? Não, é verdade, é isso mesmo. Não acha não, tenha certeza, Deus sabe de todas as coisas. Ora, como temos muitas partes num só corpo e todas as partes não têm a mesma função, está claro aqui. Da mesma forma, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, logo somos membros uns dos outros. Eu pertenço a você no corpo, você pertence a mim. E a gente às vezes não entende isso. Está aqui. Para servirmos a missão do reino, temos que entender isso. Olha só. De acordo com a graça que nos foi dada, temos diferentes dons. Se for profecia, use com o padrão da fé. Se serviço, sirva. Se ensinamento, ensine. Se exortando, exorta. Se é dar, faça isso com generosidade. Liderando com diligência, mostrando misericórdia com alegria. Esses são só alguns passos do processo da transformação. E aí a gente chega num quarto passo, que é o quê? Aprender a amar corretamente. Será, queridos? Ou você acha que é simplesmente assim, te conta uma historinha, fala que tem uma lagarta que entra no casulo, ela passa por um processo, depois vira borboleta, você fala, uau, o pastor evocou a nova criatura em mim, eu já entendi isso. Não, tem o processo. A gente pode até usar a metáfora, mas entre você nascer lagarta e se transformar em borboleta, tem um time. E que não é fácil, mas precisa ser uma decisão, uma escolha sua. Porque se fosse assim, queridos, nós não teríamos o livre-arbítrio. Escolheríamos pelos outros e faríamos com que os outros se tornassem aquilo que nós queremos. Muitos pais erram equivocadamente. Pais, vocês que são pais, que têm crianças, meninos ainda novos, busquem em Deus direção para você ser um exemplo dos seus filhos e impulsioná-los para o propósito. Porque na fase adulta nós encontramos muitos advogados frustrados, professores frustrados, juízes frustrados, médicos frustrados, muita gente frustrada. Por quê? Porque foi fazer o que o pai queria que ele fizesse. E o pai, por não ter discernimento, colocou o filho enclausurado dentro de um propósito. Eu sei que a nossa mentalidade, enquanto pai, é fazer com que o nosso filho tenha o quê? Uma estabilidade financeira, com que ele consiga suprir e manter as coisas da sua vida e está tudo bem. Mas deixa eu te falar, tenha sabedoria e discernimento de Deus. Porque o que nós precisamos entregar aos nossos filhos é o maior valor que existe. Ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E todas as demais coisas, queridos, vão ser acrescentadas. Ele vai ter sabedoria para tomar decisão e Deus vai direcioná-lo. O problema é que dentro da igreja, nós temos um monte de pais religiosos que tentam assumir o lugar de Deus, dando a direção para o filho, ou apontando um caminho que ele acha que está certo, mas nem ele acertou o seu propósito, a sua missão de vida. Então apresente. Eu amo essa expressão e não é de agora. O Lucas devia ter uns 5 ou 6 anos de idade. Lucas hoje está com 23. Um dia eu sentei com ele em casa e ele ali explicando a palavra, falou, deixa o papai te explicar, filho. A gente estava passando por uma situação muito delicada. Aqui na Bíblia está dizendo assim, ó, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, que esse Deus é poderoso, nós precisamos clamar a Ele. Deixa eu te falar para não ficar confuso na sua cabeça. No dia que você estiver passando por uma situação semelhante a essa, lembra do que Deus fez na nossa vida. E você pode clamar o Deus do seu pai, que é o mesmo de Isaac, de Jacó, de Abraão. É um Deus poderoso. A gente coloca a fé dos nossos filhos tão longe. O meu Deus, o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas você tem que estar presente nisso. Ele vai te transformar, Ele vai me transformar, Ele vai nos transformar. Mas isso é um processo que eu e você nós temos que aceitar. Então aprenda a amar corretamente. Olha o que vai dizer em Romanos 12, versículo 9 ao 10. Porque a gente acha que a transformação é só contar a metáfora. Não, olha aqui, ó. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Queridos, o cristianismo é loucura para o mundo, mas eu e você, nós não deveríamos ficar assustados com essas coisas. Porque é o nosso propósito, é a nossa missão, reconhecer o outro, honrar o outro, nos alegrarmos com o outro, termos um amor sincero. Quanta falsidade, quantas pessoas estão, queridos,
Em nome de Jesus, que essa palavra possa transicionar a sua, a minha, a nossa mente, para sermos uma igreja segundo Deus tem como propósito. Tira essas coisas do seu coração. Vem para um time servir e fala, eu não gosto desse time, não gosto desse líder, não gosto dessas pessoas, não gosto dessa equipe. Você precisa se permitir passar por um processo de transformação. A sua velha natureza está te dominando. Você dessa forma não vai conseguir entrar no casulo. Você dessa forma não vai se permitir passar pela metamorfose. Um outro ponto importante, determinação. Para você alcançar esse processo de transformação, viver essa realidade do que Deus, você tem que ser determinado. Versículo 11 vai dizer assim, ó, não falte diligência, seja fervoroso em espírito, para que você possa servir ao Senhor. E aí é o que eu estava te falando. Começou a sua caminhada, começou a jornada, está tudo bem. Cadê você? Cadê você nos cultos que você frequentava com muita diligência? Cadê você que amava estar presente? Cadê você que tinha amor pelas almas, pelas vidas, que caminhava, que entendia a importância de servir? Cadê você? Cadê você que sabia lidar com a ofensa, sabia lidar com as conversações inúteis a seu respeito, mas por amor a Cristo você permanecia? Cadê você que acreditava que Deus ia transformar a vida das pessoas, porque Ele estava fazendo uma transformação na sua vida e agora você parou? Cadê? Cadê a diligência? Cadê a frequência? Cadê a perseverança? Cadê você? Porque o processo de transformação, ele está ali, mas você está caminhando para lá, você e eu, nós ainda não entramos no casulo. Ei, queridos, escuta isso. Sabe quando é que nós vamos entrar no casulo? Quando nós sairmos desse corpo para um corpo glorificado. Oh, meu Deus. A palavra metamorfose explícita aqui em Romanos 12 é a mesma de Jesus no Monte da Transfiguração. É aquele processo ali que está lá João, Pedro e Tiago. Cara, que é isso? Olha aquilo ali, rapaz, Jesus se transfigurou. Quando eu e você, quando nós recebermos o corpo transformado, glorificado, aí essa lagarta vai se transformar em borboleta e vai ser recebido na eternidade com o seu Criador. É uma metáfora, queridos, mas ela é fundamental para aqueles que creem, que esperam, que aguardam ardentemente a volta do nosso Senhor. Determinação. Outra coisa, perspectiva adequada. Se você não tem perspectiva adequada, você não vai alcançar o processo de transformação. Está lá no versículo 12. Romanos 12, 12, vai dizer assim, alegrem-se na esperança e seja paciente na aflição. Seja persistente na oração. Perspectiva. Está tudo certo, se alegra, fica feliz, celebra, deu tudo errado. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu vou ser paciente. Esperei com paciência no Senhor, vou esperar em Deus, não vou tomar decisão precipitada, vou confiar, vai dar certo. É só uma questão de tempo, é o processo. Mas enquanto eu espero, o que eu faço? Firme na oração. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, está nas tuas mãos, vou continuar andando em fé, eu acredito que vai dar certo, é só um processo, é parte, eu estou sendo, o que o Senhor quer fazer comigo através dessa situação? Às vezes a gente não entende, dificuldade no relacionamento conjugal, é processo de transformação, talvez você não é aquele homem que você pensava que fosse, e aí você acha que o problema está na sua esposa, mas Deus vai transformar você. Talvez você não é aquela mulher que pensava que fosse, aí está esse problema ali, mas Deus vai transformar você, é um processo. Você lida com uma situação complicada no seu trabalho. Ei, talvez você não é aquele funcionário todo que você achava que era. Talvez em algum momento da sua vida você não é tão bambambam quanto você achava. E está no processo, você vai ser aperfeiçoado, faz parte. Faz parte, você tem que ter a perspectiva adequada. Isso está acontecendo para um propósito maior. E é assim que nós temos que fazer. Versículo 7, o tópico 6 aqui, 7, além de perspectiva adequada, é viver em comunidade. Eu e você, nós nunca vamos passar pelo processo de transformação, essa metáfora, se nós não nos permitirmos viver em comunidade. Sabe por quê? Porque outrora nós estávamos perdidos lá no mundo, vivendo a nossa vida da maneira que nós queríamos. Deus nos trouxe para o seu corpo, para nos fazer igreja, e através dessa multiforma, Satanás, os principados, essas séculos, as potestades vão ver o poder de Deus se manifestando. Se você não consegue viver em comunidade, é porque você ainda não faz parte do corpo. Você pode estar nesse ambiente de 4 paredes. Você pode estar no meio de uma multidão, você pode estar no meio de um rebanho, mas você é um corpo estranho se você não sabe viver em comunidade. Depois você dá uma lida lá na sua casa, porque os versículos agora são do 13 até o 20 e trata muitas questões. Para a gente poder encerrar, viva com retidão.
Versículo 21. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então esses são alguns detalhezinhos para alguém que deseja passar por um processo de transformação e se tornar algo melhor do que aquilo que você esperava para a sua vida, mas com a certeza de que o que Deus tem planejado para você é muito melhor. Ele vai te transformar, me transformar, nos transformar em uma nova criatura dia após dia. Amém?